Fazendo barulho no ar na sua Rede Vida de televisão. Grande alegria estar com você nessa noite de sábado. Nós da Comunidade Shalom, com muita alegria, te acolhemos na nossa vida e você nos acolhe aí na sua casa, aqui via Rede Vida de televisão também. Um abraço a todos que estão nos ouvindo pela Rádio Shalom e também acompanhando no nosso canal no YouTube. Grande alegria mesmo. O programa hoje está bastante musical, Delny. Boa noite. Boa noite, Diego. Isso aí, a gente está bastante musical, porque daqui a poucos dias vai acontecer o Festival Aleluia, que vai trazer muitas atrações, muitos artistas católicos, e a gente já vai esquentando o nosso coração falando um pouco hoje sobre música. Você sabia que a música ela pode ser um grande instrumento de Deus na sua vida para elevar o louvor a Deus e também nos momentos de desafio te ajudar a perseverar? Pois é, Deus se utiliza muito da música para alcançar o nosso coração. A música que faz parte da nossa vida, música que faz parte do nosso dia. Eu particularmente amo ouvir música. Tudo que eu vou fazendo, eu vou colocando uma musicazinha ali para me ajudar. E nós vamos bater um papo super legal com o Pedro Veiga, que é produtor musical e é da Comunidade Shalom. E também o Alexandre Amoreira, que também é produtor musical e faz parte da Comunidade Recado. Vai ser um bate-papo muito bom. Você vai saber também, se é que você já não sabe, por que a música é considerada a primeira arte, hein? Olha aí! A gente perguntou também pro povo nas ruas qual a música que marcou mais sua vida. Qual foi a música que mais marcou sua vida, Delny? Eu acho que Quem é Esse Deus, Missionário Shalom, porque foi a música que marcou a minha primeira experiência ali com o amor de Deus. E uma música que se chama És Tu, Senhor, que é um poema de Santa Terezinha. Ah, essa aí é... Foi gravada pela Sueli Façanha no CD com poesia. E quem fez a melodia e tudo mais foi a nossa irmã de comunidade, da Comunidade Shalom, Amanda Pinheiro. Pronto. Marca muito. Qualquer dia a gente vai recuperar as imagens aí, né? E você cantando essa música também. Vai ter também, gente, adoração ao Santíssimo Sacramento no final do programa. Vai ter muita bênção, muita coisa boa. Você pode interagir conosco através das nossas redes sociais, tá certo? @Fazendo Barulho. Corre lá agora. Tira logo aquela foto assistindo televisão, marca a gente, né? Que aí a galera aqui, o estagiário aqui reposta, né? Estagiário, entre aspas, né? Cadê o estagiário? Tá ocupado. Tá repostando. Já tá repostando. Que bênção. Dedinho rápido ali, viu? É, ligeiro. Olha, tá se aproximando o Festival Aleluia e também tá se aproximando a Jornada Mundial da Juventude. 2 grandes eventos imperdíveis. E a gente vai conferir agora algumas imagens de uns 10 anos atrás, quando aconteceu o Festival Aleluia no Rio de Janeiro, dentro da Jornada Mundial da Juventude. É bom que a gente já se prepara para esses 2 eventos aí e a gente vai conferir alguns trechos dos shows dos artistas que participaram da edição do Festival Aleluia no Rio em 2013. Quando eu te encontrei, de tudo deixei. Nem o mundo, a riqueza, nem toda a beleza me pode atrair, pois te viram meus olhos, te percebeu o meu coração, naquela voz tão suave ouvi a melodia. Se for preciso improvisar para ver, eu canto pulo dessa música. Quero ver se você tá feliz.
Você acabou de acompanhar trechos de shows que aconteceram há 10 anos atrás na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, né? Dentro do evento do Festival Aleluia, lá no Rio. Eu tava lá. Você tava lá, Deone? Eu tava lá. Tava lá também, passando aquele frio. E foi bom, não foi? Tinha uma chuvinha, Deu uma né? chuva e todo mundo lá, o louvor, nas músicas. Não tirou a nossa animação, não. É isso Bom aí. demais. Pra entrar no clima já, né? Que tá chegando a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Vai começar no dia 1º de agosto, né? Isso aí, 1º de agosto tá em cima, então. Já na outra Bem semana, pertinho, né? Bem pertinho. Já tá bem pertinho. Olha, Deone, quem que não gosta de ouvir aquela boa música, né? Pra desopilar, pra curtir. A música faz parte, né? A música faz parte. Se eu quero parar um pouquinho ali pra relaxar, eu boto aquela música boa de ouvir. Ou pra fazer aquela faxina em casa, eu tenho aquela playlist da faxina. Músicas que eu gosto de ouvir, cantando bem alto, limpando a casa. Eu gosto da irmã Kelly Bom demais. Patrícia. Gosta da irmã Kelly Patrícia? Gosto demais. Olha aí, tá vendo? Gosto dominado. Seu filho né? também, né? Não sei por quê. Miguelzinho? Não sei por quê. Nenhum influência, Ele nenhum eu escuto influência. por causa dele também. De fato, a música ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É até difícil imaginar um mundo sem a música. A música é considerada a primeira arte. Mas de onde é que surgiu a música como a primeira arte? Como é que se originou a música? É isso que a gente vai saber agora. Música é um fenômeno universal que está presente na história de todos os povos e civilizações desde a pré-história, tendo cerca de 40 a 50 mil anos. Vestígios de ossos de animais como abutres, mamutes, foram encontrados e, segundo pesquisas, eram usados como instrumentos que emitiam sons. Daí, a música ser considerada como uma das primeiras formas de arte. No Egito Antigo, ainda em 4000 a.C., a música era muito presente, configurando um importante elemento religioso. Na Ásia, em torno de 3000 a.C., a atividade musical prosperou na Índia e na China. Nessas regiões, ela também estava fortemente relacionada à espiritualidade. Na Índia, houve uma construção bem específica de música conhecida como ragas, utilizada em mais ou menos 800 a.C., que não tem as notas musicais como a gente conhece. Era uma espécie de mistura de tons e semitons. Podemos observar que a cultura musical na Grécia Antiga funcionava como uma espécie de elo entre os homens e as divindades, há mais ou menos 500 anos antes de Cristo. Tanto que a palavra música provém do termo grego musiké tekné, que significa a arte das musas. As musas eram as deusas que guiavam e inspiravam as ciências e as artes. Ao longo dos séculos, a música foi passando por muitos processos até chegar ao que nós conhecemos hoje. Fica a dica para você aí de casa aprofundar e conhecer ainda mais a história da arte, que tem o poder de emocionar, relembrar e favorecer uma profunda experiência com Deus. Aí, quem não sabia tá sabendo agora, então, né? Porque que a música é a primeira arte. Quero apresentar nossos convidados de hoje. Pedro Veiga, produtor musical, Comunidade Shalom. Nosso irmão também, Alexandre Amoreira, Comunidade Recado, também produtor do grupo Alegra-te. Sejam bem-vindos aqui ao Fazendo Barulho. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. A gente vai conversar sobre música, que particularmente é um assunto que eu gosto muito. E só que antes de conversa, né? A gente começar, quer dizer, para início de conversa, queria saber de vocês como é que a música entrou na vida de vocês, como é que vocês perceberam, poxa, é com música mesmo que eu quero caminhar, é com música que eu quero seguir, faz parte da minha missão a música. Como é que vocês foram percebendo isso? Alexandre, valendo? Vamos lá. Assim, eu não venho de uma família musical, meu pai, minha mãe, não que eu conheça tenha tido esse dom ou algo parecido, sendo profissional ou não. Realmente ela entrou na minha infância, juventude, e na minha juventude, onde a gente vivia muito rock, muita coisa, eu comecei a me interessar por outros estilos, né, jazz, bossa, e comecei bem fora da vertente do que era, na época, a minha juventude, né? E aí a música veio o desejo de começar a aprender a tocar, vendo os outros tocando, né? Na escola, tinha uma banda, e aquilo foi despertando, né? Foi despertando e surgindo. Então, assim, o início mesmo foi assim. Ela me pegou, né? Não vou dizer que eu fui... Foi sequestrado pela música. Por aí, quase isso. Pois é. E aí, Pedro? Eu me lembro nitidamente, eu já não sei se eu me lembro porque minha mãe e meus pais sempre repetiram, mas com 2 anos eu já queria piano. Eu não sei o que era. Porque, onde eu vi, mas eu acredito que seja
a gente herda geneticamente os dons, né? Então música tá nesse quadro. A minha mãe conta, né, que eu ia quando a família ia para restaurante, tinha música, piano ao vivo ali, eu ficava ali no piano, né? E meus pais já sentaram na mesa, olha para trás, cadê o Pedro? Aí tá lá no piano, aí volta para pegar. Eu tinha essas coisas. E aí eu lembro do primeiro dia que apareceu um piano na minha casa, uma mágica, né? Eu lembro deste dia, eu tinha 5 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi ouvir música na TV e começar a fuçar o piano e tirar os comerciais de TV. E foi dando certo, me puseram em aula de piano com a minha irmã também, a minha irmã 1 ano mais velha. Ela ficou um tempo, depois saiu e eu continuei. Porque eu sempre tive essa sede de saber aquilo ali. Eu olhando para a minha história hoje, eu vejo que sempre tudo é plano de Deus, né? Eu fui aprendendo piano, achava chato, nunca gostei de ler partitura e sempre quis fazer do meu jeito, mas gostava de explorar aquilo. E aí na adolescência eu comecei a cair um pouco mais para música eletrônica e hoje eu enxergo que é porque eu queria aprender também a operar. E hoje eu uso no meu trabalho como produtor musical, a gente tem que saber, né? Tecnologia, produção envolve tudo, né? Não é só tocar instrumento. Às vezes, na verdade, a última coisa é tocar instrumento, que você pode delegar, né? Ser um produtor musical é quem dirige, né? E então eu virei DJ um tempo e tal, depois voltei a tocar, aí eu fui tocar em banda com outras pessoas, primeira vez na vida, com 18 anos. E aí eu tive que aprender a lidar com outros músicos e não tocar sozinho aquele piano clássico que eu fazia. Tocar acompanhado, né? Já é outra coisa. Aí tocar música popular e música em banda, diferente, né? Daquilo que eu fazia antes. Mesmo como DJ era uma coisa meio solitária, né? Mas, então eu aprendi a produzir música como DJ. Depois voltei a tocar em banda e aprendi a dinâmica que eu comecei a usar depois na comunidade, quando me aproximei do Shalom. E aí estudei mais um pouco, me aproximei do Shalom e vi que tudo que eu tinha vivido começou a fazer um sentido. O que eu antes eu olhava e pensava que eram tentativas e erros, fracassos de não ter dado certo isso e aquilo, comecei a ver que na verdade tudo tinha sentido e eu posso usar tudo que eu construí, que Deus me permitiu construir, na comunidade. E eu vi a música católica precisava daquilo que eu podia dar, né? Eu não estou dizendo que eu sou o redentor, o salvador da música, mas eu tinha algo a dar. E eu consegui dar sentido a tudo que eu vivi antes. Uma coisa que o Pedro falou e é interessante, como até o Diego falou, você foi sequestrado pela música. Não vou dizer isso, né? São João Paulo II, na Carta aos Artistas, que todo artista deve ler, estudar e rezar com ela, sempre frequentemente, fala que o artista ele tem um dom peculiar de perceber uma simples coisa e aquela coisa ele conseguir transformar em algo que é belo. Então, quando o Pedro chega e diz que se encantava com o piano, quando eu, sem ter uma família que nunca teve, porque instrumento surgiu lá em casa devido a eu querer aprender a tocar e pedir, né? Então, acho que isso já é algo que já vem de um dom muito especial, né? E, para nós, uma graça muito mais ainda especial. Você falou dessa questão da expressão também, né? Eu estava me lembrando aqui, o dom às vezes se manifesta muito antes da fala, né? O dom da música. Da mesma forma, quando você vê os anos passarem, você vê que a música está conseguindo comunicar coisa que as palavras não conseguem, né? Você vê muito nas expressões da arte. Como é que você vê essa dimensão cultural da música, conseguir comunicar algo que talvez a fala limite? Como é que você vê isso na sua missão? Outro dia eu estava comentando, eu estava conversando com o pessoal da comunidade e a gente estava falando do LP Porto Seguro, 1988. Né? Foi o primeiro LP do Norte e Nordeste católico e da comunidade Recado. E a gente conversando sobre esse LP, conversa vai, e eu peguei e mostrei uma música do LP, Renascer. E eu disse assim, veja, essa música foi feita no período das fitas cassetes. Ela já tinha sido gravada na fita, isso me falha a memória, em 86, 87. E foi para o LP. Mas vamos ver a letra dessa música. O quanto hoje ela é atual. Né? Não mais viver e só morrer, não mais parar para pensar o que passou. Né? Tem um trecho da música que ela fala que
Vivemos nas rédeas da Mãe TV. Quanto isso nós vivemos hoje nas rédeas da mídia, das redes Verdade. sociais, Não é? só da TV, realmente. Então, da tantas TV, mas outras. naquela época era só a TV. E hoje em dia é um ator. Então, assim, a música, ela tem essa captação, né? Primeira arte. Ela capta de uma maneira especial tudo. Tudo. E que isso em determinados momentos é excelente, em determinados é preocupante. Né? A sociedade acabou consumindo cada vez mais música, né? Coisa mais fácil do mundo. Né? Sim. Você começa a abrir um aplicativo, aí se você quiser trocar de música na metade da outra, né? Diferente na época da A música LP, ficou né? mais acessível. Ficou mais acessível. Mas ficou mais imediata e aí você não consegue ter mais a paciência de explorar a arte, a música toda, ou um vídeo inteiro, seja onde for que você está vendo, porque você tem acesso, já fica aquelas sugestões laterais, né? Isso traz até uma doença mental, né? Que é o déficit de atenção, você vai aumentando o déficit de atenção, porque a tua paciência, teu foco fica cada vez menor, né? E acelera os pensamentos, né? Tudo isso vai ser... Você vê que as músicas começam hoje em dia já no refrão. Sim. E eu Pra poder ia chamar prender a a pessoa, atenção, né? era por uma realidade que talvez derive disso, né? Eu vejo muitas vezes hoje, com essa questão de o pessoal tá hiperestimulado, a gente vê que às vezes a gente começa a ver músicas em que a melodia ali, a harmonia, não tá falando da letra, né? E existem situações onde você tem que isolar a música para entender o que a letra tá falando. Tem que separar a letra do restante para poder... Entendi o que você está falando. O que tá querendo dizer mesmo? Onde é que essa música ela quer chegar, né? Mas isso vem muito do mercado fonográfico atual. O mercado fonográfico, isso já tem um bom tempo, ele tem algumas fórmulas. Algumas fórmulas de composição, algumas fórmulas métricas, porque são coisas que estão sendo hoje captadas com mais facilidade. Como o Pedro falou, a gente está... O índice de consumo é maior. E a tendência é que o estímulo fique cada vez maior, porque o anterior não vai mais suprir, né? Não chamar a tua atenção naquele sentido. Fica complicado nisso, né? Existem formas de composição. Você vai estudar um artista, você pega aquele artista, você começa a perceber que existe uma fórmula de composição no que ele está fazendo, né? Existe no mercado uma forma de composição. Hoje, o mercado fonográfico, nós tivemos artistas que fazem sucesso porque disparam robôs e na mídia e vai para primeiro lugar e aparecem mil situações nesse sentido e aí vai, né? Então a arte por si, a busca por aquilo que é bonito, que é belo, que é refinado, tem caído bastante. Muito. Eu acho que tudo é questionável, né? Porque qual é o conceito de belo? Então, se a gente for mergulhar muito aqui, eu acho que o programa vai durar umas 3 horas, mas... Por aí. Mas é porque eu inclusive, estava fazendo um vídeo ontem, eu falei isso, né? A gente fazia na comunidade músicas com introduções muito grandes. Ou músicas com muitos instrumentos. Porque a nossa noção de beleza, de traduzir a beleza que a gente queria, estava naquilo, né? Hoje em dia a música pop é menos instrumentalizada, pode-se dizer assim. Tem menos acordes, os acordes Mais são batida. menos difíceis. Porque o que importa é a mensagem. Então, na música evangélica, nossa, né? Uma música de evangelho, o mais importante, imprescindível, é o que se diz. Então, o que se toca é a roupa que veste, é o veículo que leva, mas o mais importante é o que se diz. Então, os formatos de música pop, seja secular ou cristão, são para favorecer a mensagem. Então, é até melhor, porque quando você produz, existe uma dificuldade maior assim, para produzir, porque você precisa ser pragmático, sucinto, mas ser objetivo e genial com pouca ferramenta, né? Mas é melhor de ouvir. A gente absorve melhor, polui menos, dificulta menos, cansa menos quem está ouvindo, entendeu? Então tem os problemas, como a gente estava dizendo, que tudo precisa ser imediato, precisa começar no refrão. Por exemplo, uma coisa que não existe mais, não sei se vocês repararam, não existe mais solo de guitarra numa música, né? Não tem nem mais backing vocals, por exemplo. O próprio cantor já abre a voz 2 vezes ali, resolveu. Então, eu estou falando do estilo pop. É lógico que os outros estilos são de outro jeito, né? Mas o que a gente considerava música popular brasileira já
já virou outra coisa hoje e é mais enxuto, é mais objetivo, né? Tem lado bom e lado ruim de cada coisa, né? O papo tá bom demais. Realmente, eu acho que hoje a gente precisaria de 3 horas de duração aqui no programa, porque... Uma série, né? Uma série com vários episódios. É verdade, precisa ter vários episódios. A gente foi nas ruas perguntar a algumas pessoas qual música que marca a vida delas, qual música que marca a experiência delas com Deus. Porque, de fato, a música é muito presente na nossa vida e embala muitos momentos que nós vivemos e a gente vai conferir agora. A música que marca a minha experiência com Deus é Quem é Esse Deus? Ela é do Missionário Shalom. Aquela parte lá que nós cantávamos, maior do que tudo, mais alto que as nuvens, é o teu amor por mim, Senhor. Maior do que tudo, mais alto que as nuvens, é o teu amor por mim, Senhor. Mais forte que a morte mudou minha sorte, nada vai nos separar. A música que marcou a minha experiência com Deus foi A Tua Ternura, da comunidade católica Shalom. Quando falam Tua ternura me alcança, como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor. Aí eu rezava muito com essa música, né? E aí eu me perguntava sempre, né? Como não te amar, Senhor, com tudo que tu fez comigo. Enfim, foi uma música que marcou muito. Como não te adorar, me entregar, corresponder ao teu amor. A música que marcou a minha experiência com Deus é A Caminhada, do padre, do Monsenhor Jonas Abib. Para mim, a experiência se deu quando na música fala que alguém chama e ele me ama. Então só isso já foi o bastante para a minha vida mudar, porque Jesus me chamava e ele me amava. Então depois dessa experiência tudo mudou na minha vida. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Olha, tem 2 músicas que são muito marcantes na minha história. A primeira é uma muito simples, que é aquela Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, porque foi a primeira música com a qual eu tive uma experiência da presença de Deus. Quando eu era criança, e uma pessoa conduzindo essa música me fez tomar consciência de que Deus habitava em mim. E isso, quando eu faço memória, eu reconheço que foi Deus realmente que semeou isso na minha vida. E uma música vocacional que foi muito marcante para mim, porque foi a música mais ouvida no meu Spotify, no meu ano de vocacional, foi Inflamador das Almas. E ela é um resumo da experiência vocacional para mim. Então, são 2 músicas inesquecíveis. Jesus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Nossa, tem uma música que eu lembro muito, que é aquela Sacia o Meu Coração, a Campus de 2019.2. Eu tava com uma série de coisas e tal, aquela dúvida de, meu Deus, cadê tu na minha vida? E aí começou a tocar, Sacia o Meu Coração e tal. E veio, então, Diácono Tiziano, não era padre ainda, com o ostensório, enfim, ali eu tive minha primeira experiência, foi com essa música, muito bela. Nosso coração só quer uma coisa: adorar, só adorar, te adorar, só adorar. Na minha caminhada, a música que me marcou foi Meu coração exulta de alegria, pois em mim realizou maravilhas o Senhor dos Exércitos. Para mim, essa música representa as maravilhas que Deus realizou em mim, as maravilhas que o amor dele realizou em mim. Eu descobri que Deus me amava, então meu coração exultou de alegria no amor de Deus. Meu
conta pra gente também, que a gente quer saber qual música marca sua vida. Coloca aí no chat dos comentários do YouTube, você que está acompanhando a gente pela internet. E agora eu quero trazer essa pergunta para os nossos convidados que estão aqui, Pedro Veiga e também o Alexandre Amoreira, ambos produtores musicais. Começando aqui pelo Pedro. Pedro, tem alguma música ou algumas músicas que, tipo assim, marcaram você na sua caminhada, na tua experiência com Deus, na comunidade? Tem, porque inclusive eu tenho uma ligação emocional maior com as músicas do meu início de apaixonamento por todas as coisas que envolvem a comunidade Shalom, né? E a minha primeira experiência com Deus mais forte depois de adulto foi num acampamento de jovens. Então, tudo daquela época me marca mais do que o que eu possa produzir hoje, o que marca a vida de outras pessoas, mas né? Cada um tem a sua época, o seu início, o seu apaixonamento. Eu acho que Abraço Eterno é uma das mais importantes. Todo mundo falaria Marte mais, né? Mas eu, assim, Abraço Eterno, eu não sei se é o contexto histórico de onde eu estava, o que eu estava fazendo, a voz do Cristiano Pinheiro, né? Hoje padre, mas tudo me marcou de uma maneira assim. E eu acho que é uma das melhores composições da história da igreja. Não também sei no Nicodemos, né? Que é do Nicodemos, exatamente. E você, Alexandre? Bom, uma música eu acho que é até difícil a gente pontuar, né? Mas eu vou, assim, uma música que sempre me marcou, eu posso citar duas músicas, sempre me marcou, Nova Vida, Novo Tempo, do Luiz Carvalho. Uma música que ela, originalmente ela era um pop rock, e numa gravação que ele fez de aniversário, se não me falha, da Gorete, ele gravou uma fita cassete e deu de presente, ele gravou uma versão voz e violão, e daí essa versão mais lenta, e ela foi a música da efusão do meu seminário de vida, né? Como eu já tinha uma vivência toda dentro da igreja, o seminário ele não teve aquele impacto que tem em quem entra, né? Para mim o seminário era um encontro, ok, mas aquela música, no momento da efusão, aquela música ela me impactou de uma maneira que eu saí, e engraçado, né? Eu fiz meu seminário no Shalom, e a música da efusão do Recado. Ou seja... Para você tem um sentido, né? Não, depois você foi entender, então, né? Meus pais eram do Shalom na época, eu caminhava no grupo de jovens de Shalom e tal, mas desde aquela época que a comunidade a qual eu sou consagrado hoje, ela... né, já estava ali na sua vida vive presente. paralelamente uma história comigo, né? Uhum. Então, como isso é forte, né? E a outra é Um Tal Jesus, também da comunidade, que é outra que eu até brinco, até difícil em show a gente tocar, porque ela me emociona profundamente, e nela às vezes eu faço a gaita e tal, aí às vezes tem que respirar bem, concentrar bem para o som sair. Porque de fato é assim. Quando a gente escuta aquela música, a gente volta no tempo, né? Relembra aquela experiência, aprofunda tal a influência que a música ela exerce sobre nós, sobre as nossas vidas. Tem um poder tão grande que nos influencia até mesmo em, sei lá, escolhas, pensamentos, posturas na nossa vida. Pode parecer que não, pode parecer que a gente escuta qualquer coisa, não, eu vou sair ileso, não tem problema escutar tal música, não. De fato, é preciso haver como que um crivo acerca daquilo que eu ouço, como uma forma, sei lá, até de preservar os sentidos, digamos assim, os meus ouvidos, me tornar mais, como é que eu posso dizer, perseverante nessa caminhada a partir dos crivos que eu vou fazendo com aquilo que eu escuto. Por que é importante eu selecionar bem essas músicas, Alexandre? Assim, as mensagens a gente tem que entender, né? E o sentimento que ela mexe. Às vezes um sentimento que a música mexe comigo, ela não vai mexer com Pedro, ela não vai mexer com você, ela não vai mexer com o Diego. Mas em mim ela faz algo que não é bom. Porque ela tocou em alguma coisa, né? Mas existem músicas que realmente, porque se canta, pelo que se diz, eu não creio que vá te acrescer nada na vida. Existem algumas músicas que não, né? Como produtor, eu gosto de ouvir bastante, inclusive coisas bem atuais. Isso facilita. Eu tenho uma filha de 16 anos que ela me deixa atualizado no mercado fonográfico, né? Então, às vezes eu sou obrigado a ouvir umas coisas, e isso é bom, porque você percebe, tem um grau de percepção de o que está sendo feito, de timbres, de arranjos, de mixagem, masterizações, todo o contexto. Mas existe sim, viu? Existe música que a gente deve ligar o sinalzinho de alerta, né?
O mais evidente é a mensagem. O que está sendo dito é ou não é bom. Porque você, assim como dizem, você é o que você come, você é o que você absorve de qualquer maneira, né? Você é um reflexo das pessoas que você anda, daquilo que você consome como áudio ou vídeo, das coisas que você come, da forma como você dorme, né? Da sua cultura, do seu país, da sua cidade, da sua língua. Então, você absorve tudo e reflete tudo isso que você vive. Então, por isso que é bom você se cercar de pessoas que falem de Deus. É por isso que é bom você ouvir coisas que te acrescentem, tanto do evangelho quanto de qualquer outro assunto, né? Você estudar coisas, estudar idiomas, assim por diante, né? Então a gente está falando de música. Claro, é evidente que aquilo que você consome, você vai absorver e você vai refletir. Se você só ouve X tipo de música, que fala X, Y, Z assuntos, você não tem mais nenhum outro conteúdo para dar. Isso vai influenciar a sua forma os seus valores, a sua forma de pensar, de agir, de escolher as escolhas que você faz. Então, por isso que a mídia, sabendo disso há um século, aprendeu que a comunicação... Um século eu estou chutando, mas tem mais, né? A gente aprende... eu lembro que me contaram uma história que no começo da história do cinema fizeram um teste, talvez em meados, assim, eu acho que há mais de 50 anos, fizeram um teste de mensagem subliminar no cinema. E em alguns frames, né, que o filme são vários quadrinhos que vão passando e passa bem rápido para poder dar os movimentos, né? E aí puseram uma propaganda de algum produto, só que passa tão rápido que você não vê. O SBT não faz isso com aquela coisa da marca lá. Eles põem isso, mas é evidente, eles põem de uma maneira que você vê que está acontecendo. Só que fizeram isso no cinema, mensagem subliminar. As pessoas saíram do cinema doidas para tomar o líquido, o produto, eu não sei o que era, Coca-Cola, não sei o que era. Nossa. Mas então a gente precisa entender que existe, sim, a mensagem está sendo dita. Agora, em questão, eu não sei se você perguntou, em questão de instrumentação, a música é capaz de levar a gente a sentir, ou se sentir de alguma maneira. Por isso que a trilha sonora é importante em qualquer lugar, né? Num comercial, num filme, numa novela ou na música, o jeito de instrumentalizar. Estou falando essa palavra, não sei nem se existe. Mas, acabou de criar. Mas a gente falou mais cedo, antes de começar, né, sobre salmo e tal. Você é um salmista, você vai criar uma melodia para aquele salmo, você tem que ver o que é que está escrito e qual é o contexto, qual é o dia, o que é que está falando naquela celebração da Eucaristia. Porque você não pode fazer um ritmo alegre, sim, para frente de uma mensagem que é de contrição, de arrependimento, de perdão, de pedido de perdão, né? Uhum. Então você tem que contextualizar com a música. A música ela está ali como coadjuvante para ajudar a assembleia e a todo o contexto litúrgico a entrar no clima e fazer aquele caminho mental e espiritual para aquele objetivo, né? Uhum. Perfeito. Como é que você, no trabalho de produtor, você aplica essa questão? Você saber que você quer chegar a algum lugar, existe alguma forma de fazer isso? Você está falando em produção musical? Você falou da questão do salmo, né? Mas existem outros contextos, assim? Sim, a gente tem que entender, por exemplo, o artista pede, vamos fazer a música tal. A primeira coisa que a gente precisa saber é quem é esse artista, o que é que ele quer e como é que ele se expressa para saber a linguagem dele. Segundo, qual é o seu objetivo? Você quer... Essa música é pra quê? Qual é a mensagem dela? Então você tem que entender. E dependendo do que for e do objetivo do artista, você vai fazer uma produção com aquela cara ou com outra cara. Por exemplo, na nossa comunidade, né? Tem uma música que é... Vou dar 2 exemplos. Uma do Davidson Silva, que foi aquela música Vou Voltar. A gente fez voz, piano e cordas. Mas a composição original do Rafael Morel, ela é praticamente uma coisa meio swingada. Você não percebe isso no resultado final, né? Fica uma coisa muito mais assim, contemplativa, uma coisa de se interiorizar e conseguir rezar. Você sente o movimento ali do filho mais novo que vai caindo em si. Pronto, olha aí. Me perdoe, mas eu tirei aqui e voltou. Tranquilo. Mas eu vou voltar. Então, a gente fez um clima para poder a gente conseguir orar, rezar melhor. Mas se você for ouvir a original, é engraçado. Tem uma outra da Ana Gabriela que eu lembrei agora, que é a Vou Me Entregar. Ela foi composta num ritmo, parecia um rockzinho.
Mas pelo contexto da artista, daquilo que a gente queria apresentar como Ana Gabriela, uma artista pop que tem referências eletrônicas. Então a gente fez com aquela cara com instrumentos eletrônicos, com sintetizadores, etc. E aí tem um pouquinho de guitarra, um pouquinho de violão, mas a cara é mais eletrônica do que a original. Eu acho isso muito legal, porque de fato vai traduzindo, tudo vai favorecendo para que a mensagem chegue até as pessoas e, no caso, a mensagem também do Evangelho, a música a serviço da experiência de Deus. Quem vai falar para a gente agora é um outro produtor musical, cantor, que vai ser uma das atrações do Festival Hallelujah desse ano, que é o Yuri Costa. Lembrando que no próximo bloco a gente vai trazer mais novidades para você do Festival Hallelujah, que vai acontecer de 19 a 23 de julho, aqui em Fortaleza. E o Yuri vai falar um pouquinho para a gente agora sobre como a música está a serviço da nossa experiência com Deus, como é para ele também ter todo esse trabalho de evangelização por meio da música, e logo após também um musical do Yuri Costa para a gente. Fala, galera do Fazendo Barulho, Yuri Costa aqui, muito feliz por estar aqui com vocês hoje. E eu vim falar como é que a música entrou na minha vida, né? Desde aos 6 anos de idade, que meu pai fez o favor de me colocar para fazer aula de teclado, né? Eu tive que fazer uma escolha muito difícil na época entre um videogame e um teclado para estudar teclado. E aí Deus foi já conduzindo desde já esse caminho de estudo na música. E eu vejo hoje, né? Eu consigo enxergar hoje como realmente uma via de salvação para mim. Porque através da música eu já fui muito resgatado, muito alcançado por vias de evangelização, através das artes. Sempre a música teve um papel de quebrar as armaduras que eu tinha em mim, as defesas, de abrir o coração para a arte, para o belo de Deus ali, através da música. E aí sim eu tinha uma experiência profunda, porque a música, com a sua mensagem, com a sua letra, conseguia adentrar naquilo que eu precisava ser visitado por Deus e me fazia rezar. Eu tenho uma história muito bonita sobre um testemunho que me foi passado no tempo da pandemia sobre uma experiência de uma pessoa com músicas minhas, né? Essa pessoa me agradeceu demais, né? Eu recebi um direct no Instagram, me agradeceu demais porque ela conseguiu encontrar a luz na vida dela, porque ela vivia depressão, né? No momento da pandemia, aquele momento, né, chato, todo mundo recluso, e eu recebi aquela mensagem de uma pessoa que estava sendo liberta da depressão. Ela conseguiu ser visitada por Deus através da canção, através da mensagem que Deus ali queria alcançar ela naquele momento. E bendito seja Deus pela música na minha vida, bendito seja Deus pelo instrumento de Deus que é a música nas nossas vidas. Ela é capaz sim de ser luz na vida das pessoas, tornando escuridão luz, tornando a vida mais cheia de Deus, cheia da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Então é isso, pessoal, muito obrigado, Deus abençoe vocês, shalom. Tudo amanhece tão bem, eu e você somos um abraço eterno em mim. Como é bom me sentir assim, você sempre a me esperar, todos os dias aqui. Não importa se chove ou faz sol, eu nunca estive só. Nem anoiteceu, inconstante eu perdoo este filho seu. Sei que mesmo assim perfeito, o meu coração nasceu e foi feito pra te amar. Você sempre a me esperar, todo
todos os dias aqui. Não importa se chove ou faz sol.